Mauro e Fabiana, por favor, é com vocês. Que seja um tempo bem especial aí. Muito obrigada, pastor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom vê-los aí. E queremos agradecer essa oportunidade de estar compartilhando com vocês o que nós sentimos nesse um ano praticamente que passamos fora. E dizer que quando nós conversamos com o pastor William, que queríamos falar sobre essa nossa viagem, aí ele disse, sim, vamos fazer junto com o Ministério de Casais, aí nós estávamos preparados para fazer ali do lado, que é uma sala incrível, aí ele vem e nos oferece estarmos aqui dentro dessa igreja maravilhosa. Que presente incrível, pastor William e toda a equipe, né, que estão aí nos bastidores, muito obrigado. Muito obrigada. Confesso que quando eu ouvi o segundo louvor ali, me deu até uma emoção, porque não foi combinado, mas esse é um dos louvores que eu mais ouço. Então, estar aqui na casa de Deus hoje, compartilhando essa história com vocês, é realmente um presente que nós estamos, que a igreja está nos, né, o Ministério de Casais está nos concedendo. Pode passar o slide. Quando a gente vê essa foto, né, é o Mauro e a Fabiana ali. Essa foto, ela foi muito significativa na nossa vida. Pode passar a próxima. Ela foi um dia muito especial, o dia que nós comemorávamos 15 anos da nossa empresa. Né? Somos sócios também, além do casamento, somos sócios nos negócios. E nós estávamos lá no Teatro da SCAR, talvez alguns de vocês até nos assistindo, nos prestigiando. E quem olhava assim para essa foto dizia, nossa, como eles estão felizes, como eles estão bem. Por fora era o que parecia, mas ninguém sabia que por dentro nós estávamos em sofrimento. Então, pode passar? Um pouco da nossa história, só para vocês entenderem. Nós nos conhecemos faz um pouquinho de tempo, aos 16 anos, começamos a namorar, e o sogrão que está aqui presente, pensa num cara bravo, né? Sou muito grato a ele, seu Luiz, né? Porque os seus valores eu compartilho com eles, mas daí a gente pensou, sabe uma coisa, vamos ficar bem bravo, vamos começar a dormir junto? Vamos, aí a gente casou aos 21. Porque quem manda lá sou eu, né? Depois de casado. Então, aos 21 anos nós casamos. Em 1994, nós casamos e construímos uma família. Temos 2 filhos, o Tom, de 29 anos, e o Davi, de 26, que não moram aqui. O Tom mora em São Paulo com sua esposa, e o Davi mora no Canadá com a sua noiva. Nós ganhamos 2 norinhas, né? Carol e Natália. E nós temos a nossa empresa, a Fique Bem Mentoria, já... Há 17 anos. 17 anos. Sim, bastante tempo. Né? Então, esse é um pouco de quem nós somos, porque sabemos que existem pessoas aqui que talvez nunca tenham ouvido falar de nós. Né? E isso, assim, é um resumo de quem é o Mauro e a Fabiana. Esse ano nós vamos fazer 32 anos de casados. Estamos mais tempo juntos do que separados em nossas vidas. Exatamente. Pode passar. E aí, qual é a nossa promessa para vocês hoje? É contar por que um casal, né, que é casado há 32 anos, que tinha lá a sua vidinha estável, sua vidinha, né, aparentemente tranquila, decide largar tudo e conhecer o mundo. Né? Esse mundo, na verdade, foram 10 países. Mas a gente decidiu ficar longe, né? No início, a gente não sabia por quanto tempo nós ficaríamos distantes. Nós tínhamos comprado só a passagem de ida. A passagem de volta ainda não fazia parte aí do nosso roteiro, do nosso calendário. Mas a gente decidiu que era a hora. Pode passar. E para mostrar para vocês como a gente sentiu que era a hora, a gente quer compartilhar com vocês um pouco, né, desse paradoxo do sucesso. Essas imagens que estão aí espalhadas, elas estão até bem poluídas assim, mas elas demonstram como foi o ano de 2023 para o Mauro e para a Fabiana.
Na realidade, foi um ano de muito sucesso, muitas conquistas, o melhor faturamento da nossa empresa, os dois comemorando 50 anos de vida, idade, teve direito à festa, cada um teve uma festa fantástica. Exatamente. Nós viajamos para o Havaí para comemorar nossos 50 anos. A gente foi estudar numa universidade americana. Sabe aquela lista que a gente faz assim, né, de um ano para o outro, de realizações? Gente, tudo que a gente quis naquele ano de 2023 aconteceu. Deus nos abençoou. Ele foi assim só dizendo, sim, isso também. E foi realmente o melhor ano, né, que a gente pode dizer, um dos anos mais felizes da nossa vida, em termos de realizações. Porque tudo que a gente almejou, tudo que a gente tinha colocado foco em 2023, aconteceu. Mas, e aí? E por que nós não estávamos bem em 2024? Só para vocês entenderem um pouco, Mauro e Fabiana se dão muito bem e têm grandes diferenças. Sim. O Mauro, quando toca o despertador, acorda assim, estriquinado. Já tem que levantar da cama e a nossa casa, ela possui várias escadas, então eu já desço a escada correndo, assobiando, cantando, esse é o Mauro. Sim. A Fabiana acorda depois com um cheirinho de café, de preferência que demore um pouco para o café ficar pronto. Né? Exatamente. Eu demoro mais para acordar, eu sou a pessoa que adora planejamento, que gosta de saber certinho como as coisas vão acontecer, que gosta de desafios com plano, né? Sim. E que gosta muito de estudar e de trabalhar. Eu sempre gostei disso. Só que aí a Fabiana começou a perceber... O Mauro também gosta de trabalhar, tá, gente? Não é que sou só eu. Obrigado. Mas ele tem um espírito bem aventureiro. E que gosta de esportes que são, assim, de certa forma, meio radicais. Coisas assim que eu até faço, até experimento, mas muitas vezes é para agradá-lo. Não que seja, assim, a minha grande vontade. E vocês vão ver que ela me agradou várias vezes durante essa viagem. Mas, gente, o que aconteceu? A Fabiana percebeu que eu já não estava mais acordando e cantando. Eu já não descia mais aquela escada com a mesma alegria de sempre, fazia as coisas no automático. E aí tinha alguma coisa errada, né? Ele parecia, assim, meio apático. Sabe quando... Eu sabia que ele não estava bem porque ele estava borocochô. Sabe quando um homem, de repente, parece que perdeu o brilho no olho? Quando ele... sabe, não ia mais surfar aos domingos, porque ele adorava sempre surfar, ele surfa desde os 10 anos de idade, e ele deixou de fazer, lá em 2024, muitas das coisas que ele sempre considerou importantes na sua vida. E aí... Nós descobrimos, praticamente juntos, né, alguns meses de diferença, que a tal da depressão e o burnout bateram em nossa porta. E, gente, antes da gente ter esse diagnóstico, eu rezava, eu pedia para Deus, Deus me ajuda a ajudar meu marido. Porque, sabe quando a gente vai tentando várias coisas, e um dia, quando eu estava correndo lá na arena, Deus falou comigo, ele disse assim, Fabiana, está na hora do Mauro buscar ajuda profissional. E foi o que ele fez. Ele buscou uma médica, e ela, uma psiquiatra, e ela fez o diagnóstico, identificou que ele estava com depressão. E ela é uma doença, gente, muito silenciosa. Isso é uma das coisas que nós queremos trazer aqui para vocês. Porque, veja, tudo que era antidepressão nós fazíamos. Alimentação regrada, né? Exercício físico, não é nem atividade física, é exercício físico. 5 a 6 vezes por semana, vocês acham que é suficiente? Pois é, nós fazíamos. Que mais? Meditação. Pô, o Mauro dava aula de meditação. Orar, ter um momento espiritual. Frequentar a igreja. Tinha. Tá? A gente fazia, vamos dizer assim, tudo que a gente imagina que uma pessoa saudável, física e mentalmente faz, para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida correta, uma vida que a gente diz, não, esse casal está se cuidando, eles querem realmente chegar bem aos 85 anos. E aí o Mauro começou a se tratar.
E depois de um tempo eu já comecei a ver as melhorias, né? E aí eu disse assim, Fabiana, eu acho que está na hora de você também fazer uma visita para a doutora Ana. E, gente, o Mauro, é como se nós dois tivéssemos visto um no outro porque eu sempre digo que eu penso, e isso é até hoje, que o Mauro, ele me conhece mais do que eu a mim mesma. Né? E o Mauro identificou que a Fabiana não estava mais com aquele brilho no olho. Né? A gente vinha passando por um momento também bem diferente na nossa vida. O filho mais velho casou, o mais novo, nem um mês depois, se mudou para o Canadá. E a Fabiana estava também na menopausa. Sabe quando era uma enxurrada de coisas novas na nossa vida? Mas tinha um sintoma que era, assim, o principal. Que a Fabiana não tinha mais vontade de trabalhar. E, gente, quando eu falo isso para vocês, é porque eu trabalho desde muito nova. Né? Eu trabalhei desde os meus 14 anos, que eu tinha carteira assinada, graças à minha mãe, que disse que eu tinha que fazer essa carteira de trabalho. E logo eu vou me aposentar por causa disso. Assim Mas espero. eu sempre busquei muito essa minha independência financeira. Né? E por alguns percalços da vida, onde a gente passou por dificuldades financeiras, eu sempre fui aquela que dizia que o trabalho é o que me honra. Se eu tenho vontade de trabalhar, nada vai me pegar, eu vou fazer o que for possível para nunca faltar nada para minha família. E eu posso dizer para vocês que eu fui uma workaholic por muito tempo. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Mas workaholic é uma pessoa que é viciada em trabalho. Eu coloquei energia da minha vida, por muitos anos, em primeiro lugar no trabalho. E eu falo para o Mauro, e eu já falei para o pastor Williams, eu já falei no Ministério de Casais, uma vez que a gente palestrou, que eu só estou casada hoje com esse homem porque ele me ama e me amou muito. Porque senão eu acredito que qualquer outro homem teria me deixado. Por quê? Porque a Fabiana trabalhou muito e trabalhava demais. E às vezes até deixava de dar atenção para o marido e para os filhos. Gente, nós estamos trazendo esse tipo de assunto porque assim como depressão, burnout, não dá para você fazer um exame de sangue e ver qual é o resultado. É realmente silencioso, tá? E isso, eu quero dizer para vocês que antes de ter depressão, eu não entendia. Eu sempre pensava, é a pessoa que, de repente, não está fazendo o que deve ser feito. É a pessoa negativa, pessimista que tem depressão, a gente pensava. Então, realmente, nós temos que tomar um cuidado danado, né? Porque quando a gente não passa por aquilo, não tem como saber qual é o tamanho da dor do outro. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós temos também algo muito bom que aconteceu. Como é que pode acontecer coisa boa com uma doença? Claro que pode acontecer. Que eu vou contar para vocês. Nós fizemos planos. Lembra que a Fabiana disse que gosta de planejar? Pois é. Nós fizemos planejamento desde que nós namorávamos, né? Sim. Tá? Tem um planejamento para 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. E nós tínhamos um plano de, aos 60 anos, fazer uma viagem pelo mundo. De conhecer novas culturas. Mas fazer uma viagem pelo mundo, não como turista. Sabe, turista que vai lá, compra um pacote e daí fica pouquinhos dias em cada lugar, aí conhece um monte de lugar, mas não conhece nada. Não era isso que a gente queria. Nós queríamos viver culturas diferentes. O nosso sonho era morar fora, né? Passar um tempo em algum destino e conhecer culturas novas. Estar em lugares que a gente ainda não tinha conhecido. E aí nós nos perguntamos, vem cá, e qual é o problema? Onde é que está a regra que diz que tem que ser aos 60 anos? Bom, fomos nós que criamos essa regra de 60 anos. E aí nós pensamos assim, Tom, onde está você? Davi, para onde você foi? Ah, não estão mais com a gente? Bom, então nós já estamos independentes dos filhos. Já é um motivo bom para nós podermos sair de casa. Aí também olhamos para essas 4 pessoas que estão aqui, para deixar claro, né? Sogro, sogra, pai e mãe. Esses danados estão bem de saúde? Então está na hora, não temos essa necessidade de ficar do lado deles. Que tal a gente sair? A gente pensou, por que esperar até os 60?
Ah, e não temos netos ainda, porque acho que isso também deve ser um fator. Sem né? netos também, né? Porque quando vêm os netos, a gente também quer poder curtir isso na nossa vida. Né? Mas foi dessa forma, foi pensando em tudo isso, no cenário que nós estávamos vivendo, que a gente decidiu antecipar esse projeto na nossa vida. E por isso que nós tomamos algumas decisões. E uma delas também foi de antecipar, porque, pode passar o slide, porque nós já sabíamos que em algum momento da nossa vida, a nossa casa não seria mais a nossa casa. Porque a nossa casa tem lá 250 metros quadrados e Mauro e Fabiana sabiam que em algum momento ela seria vendida. E aí a gente pensou, vamos precisar desapegar da nossa casa. E não só da casa, nós desapegamos de tudo que tinha dentro da casa. E aí nós vimos quantas coisas nós vamos acumulando. Exatamente. Roupa, calçados. Quem nos acompanhou nas redes sociais sabe que a gente abriu uma venda de garagem e aí as pessoas iam perguntando para a gente, né? A gente começou a anunciar no Instagram, dizer que a gente ia vender tal coisa e tal coisa, e quando a gente viu, gente, estávamos fazendo negócios pelo Instagram, vendendo coisas da nossa casa, geladeira, fogão, tudo que vocês podem imaginar. Nossa cama, a gente só não vendeu os armários, só aquilo que eram móveis embutidos, mas o resto foi tudo embora. Tanto que a nossa casa ainda está à venda, se vocês quiserem, por favor, contatos depois. Mas ela hoje possui um belo colchão, daqueles menorzinhos que a gente comprou, né, porque nós dormimos aí umas 2, 3 noites por semana aqui em Jaraguá do Sul, travesseiros, fronhas, e só isso. Ainda né? temos. Né? O restante não tem mais nada. Então, nós criamos o desapego e também caixa para poder viajar. Para poder fazer esse sonho, né, se tornar realidade antes do tempo. E aí, só para vocês entenderem, como que a gente decidiu fazer esse planejamento? Para onde que a gente queria ir? Né? Nós optamos em conhecer lugares novos, mas também retornar a lugares que a gente já tinha conhecido e onde nós tínhamos amigos. Nós queríamos, sabe aquela coisa assim de retribuir visitas? Às vezes a gente conheceu pessoas que vieram até nós queríamos também conhecer. A gente tinha prometido tantas vezes para um casal amigo nosso que nós estaríamos visitando eles e a gente só fazia o quê? Adiar essa visita. Então, a gente estabeleceu que nesse ano nós estaríamos passando por esses 10 países. E aí, pode passar? Antes de viajar, sempre é bom ganhar uma bênção. Pastor William, muito obrigado, hein? Foi muito bom, além da bênção, claro, dos nossos pais e dos nossos filhos, mas quando o pastor William esteve na nossa casa, o pastor Rafael também foi até lá para nos abençoar, mas não tem foto com ele, né? O principal que a gente sentiu do pastor foi que não havia julgamento. Ele não veio para dizer, vocês são loucos, porque vocês estão fazendo isso. Ele veio para nos abençoar e nos dizer, boa viagem, que Deus os acompanhe. E isso, pastor, é uma coisa que eu não esqueço. Né? Porque a gente sabe que fazer uma coisa diferente, né, vão ter aquelas pessoas que vão bater palmas, mas vai ter muita gente que vai também jogar pedra. E ter esse apoio da nossa igreja foi fundamental. Não só com a bênção, mas também com os cultos online, que a gente acompanhava todos os domingos pelo YouTube, e também pelo pequeno grupo, né, porque o pastor Rafael convidou a gente para participar das reuniões semanais online, com várias outras pessoas da nossa igreja, que também estão pelo mundo. É verdade, né? Sempre que possível, sempre que o fuso horário permitia, nós estávamos presentes aí nessas reuniões semanais do pequeno grupo. Mas vamos lá, pode passar. Uma das perguntas que a gente mais recebe é, mas vocês foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França, para a Itália, para a Espanha, para a Indonésia, para Portugal, para a Bélgica, para a Alemanha, qual desses países que vocês mais gostaram? E aí a gente diz, depende. Por quê? Porque em cada país teve uma experiência. Mas vamos contar por onde a gente começou. Nós começamos pelos Estados Unidos, tá? Até porque a Fabiana tinha um sonho de fazer mais um curso com Tony Robbins. Tá?
E esse estava lá na nossa lista. Então, por que não aproveitar essa ida? E aí levamos juntos aí, seu Luiz e dona Chica, enquanto a Fabiana fazia o curso, nós três íamos passear pela Flórida. E além da Flórida, nós subimos até Washington, onde fomos visitar a nossa filha americana, que ela morou 7 meses na nossa casa, né? Quando ela fez o intercâmbio aqui no Brasil. Então, ela morou com a gente e nós tivemos a honra de visitá-la lá em Washington. Exatamente. E foi assim que a gente começou. Dos Estados Unidos, a gente foi direto para o Canadá. A gente foi passar um tempo com o nosso filho e nora, que moram lá. Só que foi uma coisa assim que aconteceu tão especial, mas tão... Sabe quando a gente sabe que Deus é que conduziu para isso tudo acontecer? Por quê? Porque além da gente estar indo encontrar o nosso filho, pode passar, nós tivemos um dos grandes presentes dessa viagem, que foi poder passar o Natal em família na neve. E isso era um dos sonhos que eu tinha. Eu, quando adolescente, meus pais me deram uma grande oportunidade, que foi poder viajar para os Estados Unidos, né, com 13 anos de idade. E isso foi uma coisa que, para mim, ficou muito no meu coração. E eu dizia, um dia eu quero fazer uma viagem para fora do Brasil de novo, mas aí eu vou querer levar a minha irmã, os filhos da minha irmã, levar os meus filhos. Eu queria uma viagem mega. Mas vocês pensem, como é difícil a gente conseguir unir as pessoas, né, decidir que todo mundo vai para o mesmo lugar e passar frio, enfim. E eles toparam, eles né, concordaram em ter essa experiência. Então, agora, isso foi ali tem, acho que 12 pessoas? 12 pessoas, então é claro que precisa de um local apropriado para isso, né, gente? Porque fazer um jantar para 12 pessoas... Que tal um apartamento de 1 quarto, sala e cozinha, tudo junto? E foi assim que nós fizemos a nossa ceia de Natal. Menos de 50 metros quadrados. A Natália, nossa nora, ela conseguiu alugar uma mesa, né, para caber mais pessoas, porque na mesa que eles têm lá cabem 6. Então, ela alugou mais 2 mesas pequenas para caber mais 6 pessoas e estarem todos reunidos. Sem direito de abrir a porta da varanda. Claro, porque está nevando, gente. Natal no Canadá neva, então deixa tudo fechadinho. Pode passar. Mas vamos lá. Nós ficamos 4 meses no Canadá, gente. E foi uma experiência fantástica. Conhecemos muitas coisas, mas eu posso dizer para vocês que o maior desafio foi enfrentar essa neve. Porque a gente pegou tempestade de neve, a gente fazia um compromisso, Mauro e eu, porque nós dois estávamos nos tratando de depressão. A gente precisava ficar bem mentalmente. Estávamos sob medicação. E vocês já devem ter ouvido que o clima frio, ele não é muito favorável para a recuperação da mente. Então, a gente foi um desafio assim bem grande. Para vocês terem ideia, eu costumo dizer que a gente hibernou. Sabe o que os animais, né? Eles hibernam? Nós hibernamos. A gente sempre foi daqueles que acordava às 5h30, 6 horas da manhã. Quando a gente morou no Canadá, principalmente nos dias frios, né, que foi a grande maioria, sim, nós dormíamos até 8h30, 9 horas da manhã. Coisa assim que aqui no Brasil jamais a gente se permitiria. E aí a gente percebeu o quão cansados nós estávamos. E nós moramos esses 4 meses junto com a nossa nora e o nosso filho, e nós somos muito gratos a ele. O Moacir, o pai da nossa nora, está aqui presente hoje. Gente, vocês imaginam, um casal novo, e aí a nora ter que acordar todos os dias e ver o sogro e a sogra dormindo na sala. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Eles foram então, guerreiros. Natália e Davi, nosso muito obrigado aí. Perante todos vocês aí. Eles foram um coração muito gigante, assim, para nos receber e estar conosco. Tá certo que o Davi gostava da nossa comidinha, né? Sim, sim, imagina a comida de mãe, né? Mas foi uma experiência muito positiva. E vocês pensem que a gente dormia no sofá da sala. Quando não dormia no sofá da sala, a gente dormia no colchão de ar. E como é que a gente se permitiu isso? Sair do conforto que a gente tinha aqui no Brasil para passar por todo aquele perrengue. Só para vocês entenderem do que o ser humano é capaz quando a gente quer realmente se curar.
Parecia assim que a gente estava num processo de cura, né, Mauro? Verdade. Da gente ter que realmente passar por tudo aquilo para entender o que de verdade importa na vida. E aí, quem aqui conheceu Scott e Patsy? Ai, bastante gente, né? Nossa, Gente, que maravilha. Scott e Patsy, nos ajudem aí. Eu digo que é 27 anos que eles moraram aqui no Brasil. A Fabiana diz que é 26. 27? Então, tu acertou, Mauro. Tá. Eles voltaram para o Canadá um mês antes de nós iniciarmos a nossa viagem. É. Tá. E Scott e Patsy, nós conhecemos eles desde 2019, quando Mauro e eu fizemos o nosso primeiro retiro de casais. Eles eram os mentores naquela época. E desde lá, a gente ficava, né, buscando formas da gente aprender com eles, da gente poder estar próximo deles, porque eles são realmente aqueles anjos que Deus traz para poder ajudar as pessoas nessa terra. Bom, eles são realmente uma prova de desapego enorme, né, gente? Exatamente. E enquanto eu estava na minha descoberta, porque vocês não têm ideia do quanto é difícil a gente aceitar que está passando por depressão. É muito difícil, né? E a Patsy foi alguém que me deu muito apoio. Ela me ensinou muito sobre Jesus, ela me fez gostar de ler a Bíblia. E aí, por isso, como eles estavam no Canadá também, nós pensamos, o que são 2.262 quilômetros para ir e 2.262 quilômetros para voltar para Montreal, que era onde nós estávamos morando? Nada do que 2 dias e meio de viagem para ir, mais 2 dias e meio Exatamente. de viagem para voltar. Mas a gente diz que essa viagem, ela aconteceu, essa visita até o Scott e a Patsy aconteceu, porque foi por causa de Jesus. Além deles terem nos ensinado tanto sobre fé, não sei se vocês acreditam que Deus conversa com a gente através de sinais, através de pessoas. E para fazer essa viagem, a gente precisou alugar um carro. No dia que a gente pegou o carro, a gente teve que ir até o aeroporto de metrô e de trem, e lá a gente pegou o carro. Na hora que a gente liga a rádio, adivinha que música estava tocando? Um louvor. Um louvor. E aí a gente pensou, meu Deus, Deus já está falando com a gente que era para a gente fazer essa viagem mesmo. E, gente, a viagem foi muito abençoada. Vocês imaginem, a gente foi lá, passou 2 dias com eles e voltou. E foi maravilhoso. Nossa, verdade. Parecia que estávamos em família. Exatamente. Pode passar. E aí, depois do Canadá, começava, então, a nossa ida para a Europa, onde nós tínhamos mais um plano. sonho a ser realizado. Aí nosso primeiro destino foi Portugal. Aí nós tivemos também um grande presente, que o seu Luiz e a dona Chica nos acompanharam nessa viagem. Ficamos praticamente 2 semanas lá. 2 semanas ficamos em Portugal, e eu posso dizer para vocês que, claro que nos dias atuais, com a tecnologia, a gente consegue abafar um pouquinho a saudade que dá. Mas nada melhor do que um abraço. Então, poder ter abraçado meu pai e minha mãe nesse momento foi assim um grande presente que eles nos deram, porque a gente pôde realmente matar a saudade, mas também receber apoio. Isso foi muito importante. E de lá, nós partimos para um próximo desafio. Um desafio que era um sonho meu. Vocês já ouviram falar no caminho de Santiago de Compostela? Eu tinha esse sonho. Eu queria muito viver essa experiência. Caminhar todo dia. 25, 30 quilômetros, né? Caminhar por 30, 31 dias. E o Mauro dizia assim, tu tens certeza? Será que é isso que tu quer? Tá, eu tenho que dizer para vocês que eu achava que isso era um programa de turista. Sério. Paulo Coelho já escreveu o livro, aí todo mundo quer dar uma de discípulo de Paulo Coelho, né? Vai lá, caminha, qual graça é ficar caminhando? Mas aí, vamos realizar o sonho da Fabiana, e como eu sou financeiro da casa, eu fiz as contas. Bom, albergue deve ser bem mais barato do que hotel. Cara, tem que fazer conta, cara. Quer viajar, tem que fazer conta. Bom, tem o almoço, ou almojanta do peregrino, que geralmente é mais barato. Aí eu fiz as contas. Não, Fabiana, então vamos realizar o teu sonho. Nós precisávamos ficar na Europa. Pode passar o slide. Explica o que é o caminho de Santiago de Compostela. Pois é, o caminho de Santiago de Compostela. Diz a lenda que Santiago
foi encontrado os ossos dele na cidade de Santiago de Compostela. E aí, então, os peregrinos saíam de suas casas e caminhavam até a cidade de Santiago. Mas aí, a rota mais famosa é a saída de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na divisa da França. E aí nós resolvemos fazer esse caminho aí que dá quase 800 quilômetros, né, a pé. Você faz a pé e vai parando em cidades, povoados, para fazer toda essa trajetória aí. E a gente caminha muito. E não é só reta, é morro, é pedra, é realmente eu diria assim, um desafio. Mas a gente seguiu e a gente gostou muito de fazer isso. Principalmente porque a gente via pessoas muito mais velhas do que nós, muito mais experientes, fazendo esse caminho, né? Gente de bengala, gente com aqueles bastões, e as pessoas iam. E a gente, animado, indo também. Até que deu um pequeno problema, né? Chegou no 10º dia, Fabiana estava com o pé que parecia um pão. O meu tornozelo, ele inchou muito. Eu sentia muita dor, e eu já estava usando, já tinha abandonado minha bota, estava usando uma sandália, e esse senhor que está aparecendo ali na foto, ele era um enfermeiro francês, então nós estávamos num albergue, mantido por uma igreja católica, e o dono do albergue disse, né, ele era um italiano, ele disse assim, não, tem que olhar esse teu pé, vai ver que tu torceu o pé e tal. A gente se comunicava na maioria das vezes em inglês. E aí veio o senhor, analisou o pé e disse, não, você não torceu, é exaustão. Você vai ter que descansar, vai ter que passar gelo. Tá. E aí a gente, né, claro, obedecemos lá o que o homem falou, mas nós queríamos continuar. Mas o lado bom, só faltavam 550 quilômetros. E aí, gente, veio um grande dilema. Por quê? Porque nós decidimos parar. Sim, no dia seguinte, esse foi o 10º dia, no 11º dia, quando foi 11 horas da manhã, eu não aguentava mais, o meu pé estava doendo muito. E aí, ainda começou a chover, eu disse, Mauro, vamos parar. E aí a gente parou numa pousada que a gente encontrou, uma cidade pequena, que não tinha restaurante, tinha lá uma vendinha bem pequenininha. Enquanto eu fiquei no hotel, o Mauro foi buscar alguma comida para nós. E, gente, esse foi o dia que eu conversei tão sério com Deus, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, só um milagre para me fazer continuar. Porque vocês já se machucaram na academia alguma vez? Pensa quantos dias são necessários para você se recuperar, né? Muitas vezes. Para passar um inchaço, para você se recompor, a gente precisa de pelo menos uma semana, às vezes 2 semanas, para você voltar e ter condições de seguir uma caminhada de 25, 30 quilômetros diários. E aí foi que eu entendi que quando eu não posso, Deus pode. Porque no outro dia, gente, eu acordei muito melhor. E naquela mini cidade, nós encontramos esse mercadinho, que tinha lá pouquíssima comida, algumas frutas, mas eles tinham aqueles bastões, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que caminham com 2 bastões. E nós não havíamos comprado esses bastões, porque a gente pensou, isso é mais um acessório, é mais uma coisa para gastar dinheiro e mais um peso a ser levado. Só que nós descobrimos que esses bastões fazem uma grande diferença para quem está caminhando longas distâncias. E naquela cidadezinha, naquele micromercado, tinha os bastões, então nós compramos um par de bastão para a Fabiana, que fez a grande diferença. E aí foi possível continuar a caminhada no dia seguinte. Pode passar. No dia seguinte, existia um morro muito alto a ser percorrido. E esse foi um dos motivos também da gente decidir parar no dia anterior. Porque a gente sabia que ia ter uma subida muito íngreme. A gente estava lá, gente, numa neblina, no meio do nada, quando a gente, de repente, vê esse carro, aquele cara que estava ali com o nariz de palhaço, né? Ele estava com uma caixa de som, assim, tipo uma JBL, bem alta, cantando uma música do Frank Sinatra, para nos receber, para vender, então, um cafezinho ou oferecer algumas frutas para nós. E não sei se vocês sabem, a palestra hoje não é sobre Santiago de Compostela, né? Mas nem sempre você encontra cafés muito próximos. Então, você
ser presenteado com um cafezinho ali no meio do nada era realmente uma coisa muito boa. Mas o mais legal que aconteceu nessa hora foi que o Mauro, que é uma pessoa bastante sensitiva e bastante emotiva, ele chegou para esse cara ali do nariz de palhaço e falou assim: nossa, você pode nos abençoar? E o homem, grandão como ele era, pegou, nos abraçou e ele começou a orar. Ele começou a falar umas coisas até sobre o nosso casamento que a gente pensou, meu Deus, como é que ele sabe dessas coisas? Como é que uma pessoa assim, que a gente, desconhecida, a gente encontra aí no caminho? Eu que estava bem fragilizada, com meu pé ali, achando que não ia nem conseguir continuar o caminho. E Deus de novo falou com a gente, através daquela pessoa. E isso foi algo assim que, o mais surpreendente, foi que a gente foi fazendo amizade ao longo do caminho. E quando nós estávamos nos albergues, nós comentamos sobre essa pessoa que nós encontramos no meio do caminho. E essa pessoa dizia que ela estava lá todos os dias, inclusive ele dava nome para os passarinhos que viviam livres ali ao redor, que ele jogava comidinha. Só que ninguém havia visto esse homem, além de nós. E várias outras pessoas tinham passado pelo mesmo lugar que nós passamos. Mas foi só a gente que o enxergou. Mais um mistério do caminho de Santiago. E como desses tem outros e outras experiências que aconteceram com amigos que nós fizemos lá, que não aconteceu com a gente, só com o individual. Mas, gente, uma das coisas que eu gostaria de falar também, essa plaquinha nós tínhamos visto ali no primeiro dia, quando nós saímos. Walk, eat, sleep, repeat. Isso é o que se fazia todos os dias. Caminhe, coma, durma e repita. Para amanhã você caminhar, comer, dormir e repetir, até você chegar, depois de ter percorrido 789 quilômetros. E o que eu aprendi uma das coisas que eu aprendi durante o caminho de Santiago de Compostela, é que quando nós fizemos algo de uma forma muito intensa com o nosso físico, a nossa mente começa a se embaralhar e a gente sai do automático. Vocês já participaram de algum retiro de casais, ou de algum retiro da igreja, ou de algo assim que você realmente só faz aquilo, que você se desconecta de telas e tudo mais, ou seja, você mergulha fundo, não dá uma mudança na sua forma de pensar, de sentir? Essa é uma das grandes mudanças que acontece durante o caminho. Se aflorasse, novos sentimentos, novas percepções. Eu digo isso porque muitas vezes eu rezava, não orava, mas fazia aquelas rezas assim que eu tinha aprendido, Pai Nosso, fazia, pronto, já vou para o céu porque eu fiz a minha obrigação e assim por diante. Agora, não é diferente quando nós viemos aqui para um templo e nós nos colocamos em pé, ou nós baixamos a cabeça, ou quando nós estamos em casa e nos ajoelhamos para rezar, ou seja, o nosso corpo faz a nossa mente reagir de forma diferente. É algo mais intenso. E aí a gente foi caminhando, eram vários cenários, e a gente não contou para vocês que foi sim um ano sabático, mas a gente não ficou sem trabalhar. A Fabiana, que gosta tanto de trabalho, essa foto ali do meio, era num dos cafés que a gente parava, então eu continuei atendendo alguns dos nossos clientes ao longo desse ano. E o Mauro falou muito em oração, Pode passar o próximo slide. Uma das coisas que a gente fez muito nesse ano fora de casa foi orar muito mais. E durante o caminho de Santiago, nós encontramos algumas pessoas que Deus colocou no meio do caminho só para orar com a gente. E aqui essa foto foi quando a gente entrou numa pequenina igrejinha. Era uma igreja, Era uma igreja. Agora ela se transformou numa galeria de arte. Uma galeria de arte cristã, que só tem pinturas relacionadas a Jesus. E essa pessoa ali é um australiano e ele cuida dessa galeria. Essa galeria, ela pertence a um britânico, mas que com as novas leis ali, ele precisou voltar para a Inglaterra. E aí ele não tinha quem cuidasse da galeria. E foi interessante que esse australiano, junto com a esposa dele, estavam fazendo o caminho, e aí esse australiano
disse assim, puxa, o que nós vamos fazer depois que terminar o caminho de Santiago? Eles não tinham planos assim, estavam sentindo o vazio antes do vazio mesmo chegar. Foi quando eles conheceram esse britânico, e o britânico disse, olha, eu tenho uma galeria, mas eu não vou poder ficar lá. Que tal se vocês ficassem por um tempo, enquanto eu volto para a Inglaterra, para permitir que o meu visto dê a legalidade para eu voltar? Então, isso, se vocês forem ler sobre o caminho de Santiago, é uma das revelações que o caminho traz. Né? E essa pessoa, ele, sem a gente pedir, ele decidiu orar para a gente. Né? A gente entrou lá para conhecer a galeria, contamos um pouco da nossa história, e ele abraçou a gente e começou a orar. Assim como essa próxima imagem, pode colocar? Estão vendo ali esse casal, essa galeguinha com esse cara moreno, alto? A gente olhava para eles, porque a gente encontrava sempre eles à noite nos albergues. Pensa assim, que as pessoas saem para caminhar, aí você vai reencontrando alguns rostos. E a gente olhava para eles, nossa, será que eles são recém-casados? Como são novinhos, né? Até que Deus põe eles do nosso lado para a gente fazer uma refeição. E aí a gente descobre que eles não eram um casal, que eles eram grandes amigos de infância. E que ela era uma freira e que ele era um professor de geografia. Geografia ou de história? Agora eu não me lembro. Acho que é história americana. Enfim, com eles nós nos encontramos diversas vezes e adivinha, né? Sempre que nos encontrávamos, nós orávamos. E o que é muito interessante, gente, ela tinha esse sonho de fazer o caminho de Santiago. E aí, antes de ficar no internato, né, para se tornar uma irmã, uma freira, num convento, ela queria muito fazer o caminho, mas aí os pais dela diziam, meu Deus, mas você com esse tamanhinho, com essa fragilidade, aí chegou o amigo e disse assim, não, eu vou com ela, podem ficar tranquilos, pais, eu vou fazer o caminho com ela e acompanhar todo esse trajeto. Enfim, e aí fomos caminhando, nós levamos, pode passar? Nós levamos 31 dias para fazer essa caminhada de quase 800 quilômetros. Essa aí é uma imagem de um dos albergues que nós ficamos. E eu posso dizer para vocês que foi uma grande quebra de paradigma. Você ter que dormir num quarto com várias outras pessoas, né? Homens e mulheres, tudo misturado. E tem que tomar banho num banheiro que tinha homens e tinham mulheres. Compartilhar o mesmo banheiro. E eu posso dizer para vocês que, para mim, para a Fabiana, isso é uma grande mudança. Porque a Fabiana sempre era vista como aquela fresca, a mulher fresca, que gosta de conforto, que gosta de coisa boa. E aí ela se submeteu a diversas mudanças. Né? Eu entendi que a vida pode ser mais simples. E que ninguém morre quando a gente passa por alguma dificuldade. E vamos lá, Fabiana, diz aí, para fazer o caminho de Santiago de Compostela, qual é a regra para curtir muito o caminho? Levar pouca coisa. E se hospedar onde? Em albergues. Para ter uma experiência completa, você tem que ficar em albergues. E aí, gente, quando a gente se apresentou, a gente não falou, pode tocar. Mas, isso é um vídeo. Mas o Mauro é a pessoa que é emotiva na nossa relação, no nosso casamento. E eu sou a pessoa bem razão. Eu sou aquela mulher que raramente chora, que é, sabe, firme, uma rocha. E isso foi algo que foi mudando também. Né? Ai, não tem som? Não tem som? Tá, eu vou fazer o som enquanto falo. Blim, blom, blim, blom. É que quando nós chegamos em... Oh, olha aí. Muito feliz. Oi, legal. Obrigado. Parabéns! Bien, felicidades del esfuerzo. Felicidades também. Parabéns! Ai, que lindo! Esse foi o momento da
nossa chegada e os sinos tocaram. Mas não dá, A né? gente, né? Para nós, eu me arrepio agora, assim, só de lembrar desse momento, mas era de novo Deus nos abençoando. Deus dizendo, parabéns, vocês fizeram, vocês conseguiram. Né? E essas pessoas ali que nós abraçamos foram os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. E isso não tem preço. Porque toda essa experiência, ela só valeu a pena por causa das pessoas que nós encontramos, dos amigos que a gente reveu e dos novos amigos que nós tivemos. Bom, eu acho que ficou bem claro que é do sonho da Fabiana. Vocês pegaram essa? Ok, mas eu tenho que dizer para vocês que eu acredito que foi eu que mais aproveitei desse caminho, porque, gente, ele conversava demais comigo. Então, eu quero aqui, em público, dizer, Fabiana, muito obrigado. Beleza. E isso levou 31 dias. Nós começamos dia 3 de junho de 2025 e finalizamos no dia 4 de julho de 2025. Né? Pode passar? E depois de lá, um dos nossos destinos foi a Grécia, né? Que era um sonho meu também, né? Conhecer esse país, e ficamos 2 semanas lá. Eu posso dizer que esse foi o país que fortaleceu o nosso casamento, né? Porque a gente não foi como turista para a Grécia. Nós ficamos, sim, 1 semana, né, em Atenas. E depois, sabe o que nós fizemos? Nós fomos para uma ilha bem pequenininha para descansar, para ficar como casal, para ficar num hotel, né, simples, mas que entregava tudo o que a gente precisava, porque a gente precisava descansar. Depois de ter caminhado tanto, a gente precisava desses dias para se recompor. E depois, pode passar. Nós nos reencontramos com amigos na Europa, nos reencontramos com aquele casal que a Fabiana comentou, que havia uma promessa de nós estarmos juntos, porque eles deixaram Jaraguá do Sul, né, e foram para vários países, foram para a Austrália, Singapura, e aí eles estavam na Alemanha e nós falamos, não, um dia nós vamos visitar vocês. E chegou esse dia. Aí visitamos, lembra lá em Washington que nós tínhamos a nossa filha americana? Pois é, ela hoje em dia mora na Bélgica, ela é diplomata, e foi o primeiro país que ela está trabalhando, fixou residência. Então, nós fomos os primeiros hóspedes do apartamento dela. E ali no meio é o Mark Gilsen, ele é o capitão do veleiro que eu fiz uma travessia certa vez, em 2014, e depois de 11 anos eu me reencontrei com ele e a Fabiana pôde conhecer ele ao vivo e a cores. Exatamente. Pode passar. E aí, depois disso tudo, já era hora da gente pegar um marzinho, né? E chegar, então, em Selamat Datang. Bem-vindos à Indonésia. E com vocês, dá o clique aí. Volta aqui. Aquilo é importantíssimo. Isso, agora dá o clique, vê se vai rolar. Não é promoção. Mas tudo bem, vamos adiante. Ah, deu. Não deu. É que, gente, tem uma surfista profissional nesse vídeo aí. Não é profissional. Não precisa mostrar. Pode passar. É que assim, gente, lembra que eu falei para vocês que eu vou, né? Porque o Mauro insiste bastante. Então, o surfista é ele, mas ele queria que eu também fosse surfar. Aí eu tive lá um instrutor, né? Alugamos uma prancha e eu tive... Mas foi de 3 meses que nós ficamos na Indonésia, eu surfei um dia. Para satisfazer a vontade do Mauro. Mas estar na Indonésia, ir para Bali especialmente, porque Bali é uma ilha bem grande desse país chamada Indonésia. O Mauro já conhecia e ele queria muito que eu também tivesse uma experiência lá. E foi também, nossa, um momento assim onde a gente pôde conhecer uma cultura totalmente diferente. É porque conhecer o Oriente é uma quebra de paradigmas muito grande. É um mundo diferente, né, Fabiana? Estamos falando aqui de religiões novas, estamos falando aqui de pessoas. Gente, a Indonésia é um país bem subdesenvolvido, tá? Tem muita pobreza, alguns lugares não é tão limpo. O que mais me chocou, eles não reciclam lixo lá.
Então, o lixo fica em terrenos baldios. Eles simplesmente amarram a sacolinha e jogam fora. Então, isso, para mim, era bem chocante de ver, né? Porque existia um paraíso, existiam lugares maravilhosos, praias encantadoras. E, ao mesmo tempo, você caminhava um pouquinho mais, daqui a pouco você via o lixo. Agora, o que tem de lindo e maravilhoso? As pessoas daquele local. Gente, no meio daquela pobreza, eles sempre estão sorrindo, eles estão sempre querendo te servir, te oferecer algo mais. E muitas vezes são vendedores, tá? Mas tu sentia que, ok, eles queriam vender, mas era muito além da venda, né, Fabiana? Eles queriam te ver bem. E uma coisa que nos impressionou bastante, a mim, o Mauro já sabia disso, mas é o quanto eles têm um carinho pelos brasileiros. O Brasil é um país, eles têm olhos positivos para a nossa terra. E de tão longe, né? Mas a gente foi muito bem tratado por todas essas pessoas. Verdade. Isso é só para mostrar. Vamos ver se vai rodar agora esse vídeo aí. Gente, outra coisa impressionante. O trânsito. O trânsito em Bali é algo assim, à primeira vista, assustador. Só que depois que você começa, depois um pouco de coragem, a entrar nesse trânsito, você vê que ele só assusta a aparência. Por quê? Não é um trânsito nada violento. E aí, lá fui eu de novo, me render ao desejo do Mauro de alugar uma moto. Então, nós ficamos 3 meses andando de motinho, né, por Bali. E no começo eu ficava com medo, mas depois eu posso dizer para vocês que aqui em Jaraguá eu não tenho coragem de andar de moto. Mas lá em Bali era fácil, porque eu não me sentia com medo. As pessoas respeitam, elas têm uma direção, né, que não é violenta. Não. Enfim, foi uma experiência, uma quebra de paradigma para mim também. E claro, só para deixar claro, ali a direção é mão inglesa, né? Então o seu cérebro dá um certo nó. Eu vou dizer para vocês que andar de moto é bem mais fácil do que andar de carro. Nós alugamos um carro nas 2 últimas semanas lá, e foi um desafio bem grande, né? Sim, a gente, bem maior do que andar de moto. Pode passar. Essa é uma das imagens maravilhosas dessa ilha, né? Nós tivemos, ilhas incríveis e vulcões. Nossa, foi realmente muito bonito ter conhecido esses extremos dessa ilha, né? E também a gente quer dizer que era uma forma de nós estarmos conectados com Deus. Todas as vezes que nós estávamos na natureza, era algo assim que parecia que Deus falava conosco. E aí? Estávamos juntos desde dezembro, né? Pode dar mais um clique, hein? E aí a gente se pergunta, vem cá, o amor prende ou liberta? Será que a gente deveria ficar esse tempo todo juntos, né? Bom, chegou a hora de nós nos despedirmos nessa viagem. A gente se separou por 2 semanas, pode passar, porque o Mauro, acho que é um vídeo isso daí, o Mauro tinha um plano. Ele iria encontrar amigos brasileiros lá em Bali não, na Indonésia, para eles fazerem uma viagem surfística, uma viagem de surf. E eu ficaria por 2 semanas sozinha. E eu confesso para vocês que eu convidei muita gente para vir me visitar. Convidei minha irmã, convidei minha cunhada, convidei até minha sogra, disse que ela ia gostar muito das lojinhas de lá. E convidei amigas. E ninguém disse sim. Aí eu entendi que era um momento em que eu tinha que ficar comigo mesma, né? E colocar um projeto que eu tinha escrito um livro em inglês, eu precisava traduzi-lo. Então eu fiquei focada naquele trabalho e fazendo coisas que me davam prazer, né? Fui fazer aula de yoga, fazia massagem todos os dias do lado do hotel que eu estava, porque lá é muito barato, gente. Vocês não têm ideia do quão é acessível esses pequenos prazeres. Enquanto o Mauro estava com os amigos dele. E também porque nós percebemos que é uma região extremamente segura para a Fabiana ter ficado essas 2 semanas sozinhas. Senão é claro que não teria acontecido, né? Gente, acho que ficou claro também a minha paixão pelo mar. E eu tinha o sonho de mergulhar com essas raias mantas, não sei se vocês já ouviram falar, elas são enormes.
e elas são, nossa, muito dóceis. Não é? E lá a água do mar, gente, parece que você está dentro de um aquário, é algo maravilhoso. Só que assim, eu não gostaria de ter ido sozinho. E aí eu fiz um convite para a Fabiana, e ela resolveu me acompanhar. Bom, já que alguém acompanhou 800 quilômetros caminhando, passa o outro. Foi uma boa troca, né? Só que para chegar nessas raias, dá um clique ali, nós precisávamos percorrer cerca de 1 hora de barco. Bom, como eu gosto muito de água, dá para ver que a Fabiana também está com uma cara que gosta muito, né? Aí a gente vê a diferença de 2 pessoas. Gente, Olha ela animada. Gente, eu passei muito mal. Eu vomitei muito, muito. Enquanto eu mergulhei a primeira vez. E sabe onde eu passei mal? Na água. Não era nem no barco. Eu já fiquei com né, sei lá, meu organismo é diferente do Mauro. Mas não dava de voltar. Tinha que esperar todos os outros mergulharem. E eu fiquei lá no barco, ó, esperando, até que ele terminava lá de ver as mantas que ele tanto queria. Obrigado, meu amor. Vamos passar isso aí, senão ela pode ficar um pouco mal ainda. Mas vamos lá. E quais foram os aprendizados dessa nossa viagem? É muito importante deixar claro que a gente tem 1 hora para falar de 1 ano da nossa vida. Então, aconteceu muito mais coisa. A gente está aqui meio que correndo, a gente só queria trazer um pouquinho dos principais lugares que a gente passou. Mas o que a gente mais quer compartilhar são os aprendizados que nós tivemos por estar esse 1 ano fora. Pode passar. E o primeiro deles? Tenha sonhos. E, gente, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Permitam-se sonhar. E sonhem sem filtro. Não pensem em como, simplesmente sonhem. Lembra quando a gente era criança pequena e pedia uma bicicleta? A gente não pensava quem ia construir essa bicicleta, quem é que ia pagar essa bicicleta, como é que o Papai Noel ia trazer. A gente simplesmente pedia a bicicleta. Então, primeiro de tudo, sonhem sem filtros. Coloquem isso na vida de vocês. Deixa o como para depois. Nós sonhávamos em ir para a Grécia, mas nós não pensávamos em como. Isso parecia muito distante. Exatamente. E aí veio um problema na nossa vida para dar esse empurrão para a gente fazer tantos desses sonhos acontecerem. O segundo aprendizado: cultive os seus relacionamentos, as suas amizades. A gente nem colocou todos os amigos que a gente encontrou nesse 1 ano aí fora, nem cabe todo mundo aí. Mas a gente teve a visita da minha irmã também, do meu cunhado, que eu não falei. Eles vieram encontrar a gente nos Estados Unidos. E tantos amigos que, por conta dessa visita que a gente fez para eles sentiram o esforço que a gente estava fazendo para estar lá com eles. E, gente, sabe aquelas amizades assim que às vezes passa anos sem a gente ver? Mas quando você reencontra, parece que foi ontem que a gente esteve com essas pessoas. Né? Então, para termos grandes amigos e amigos verdadeiros na nossa vida, a gente também precisa se esforçar para ter essas pessoas, para ter com quem contar, se algum dia precisar. Isso é algo que nós aprendemos na marra. Menos é mais. Esvazie a sua mochila. Gente, bagagem realmente era um dos grandes problemas que nós tínhamos. Bagagem era um dos problemas. Por quê? Custava muito caro para despachar mala. Ou, quando você despachava, mas tinha uma mochila para levar. E quanto mais bagagem, mais peso, mais esforço você precisa fazer. Menos liberdade a gente tinha também de conhecer lugares. Sim. Né? E aí, na nossa vida de hoje, como é que é? Como é que está a nossa bagagem? Será que a gente não está levando peso em excesso? E aí, o grande aprendizado é simplifique a vida. Mauro e Fabiana, hoje, nós estamos com essa regra, em que a gente simplifica. Antigamente, se eu tinha 40 pares de sapato, hoje acho que eu tenho 5. Né? Eu tinha um closet, sério, eram 6 portas de armário. Hoje eu tenho 2. Né? Então, essa viagem ela veio para ensinar de que a gente não precisa ter tantas coisas assim. Né? Que é possível viver bem, viver com conforto, viver com dignidade, mas sem acumular muitas coisas. Porque a gente entendeu que vivendo com menos
é mais fácil viver. A vida fica muito mais fácil. Exatamente. Pode passar. Empatia com novas culturas. Pode dar um clique aí, a Fabiana Novas tendo aula de culturas, culinária. novas comidas. Isso aí foi uma aula de culinária que a gente fez lá em Bali. E confesso para vocês que quando a gente via aqueles temperos todos, aquelas pimentas, aquele peixe sendo amassado com aquele, como é que chama? Não sei, como se fosse fazer farinha de antigamente aqui. Nossa Senhora, e depois eles assavam Pirão, aquele peixinho isso. lá num carvãozinho, assim, que diria, meu Deus, nunca um jaraguaense ia fazer um churrasco num carvão daqueles. Né? Mas a gente comia, e não passava mal. Tão engraçado, né? E isso de você ter empatia é o seguinte, é você, quando está num lugar diferente, saber que você é o diferente, não eles. Então, se habitue àquele local. Já pensou chegar lá e dizer, gente, vocês têm que comer churrasco, porque onde já se viu aí? Pô, lá não tem, meu. Pensou em ir para a Índia e querer ensinar a indiana a comer churrasco? Pô, a vaca é sagrada. Então, nós temos que saber que os diferentes somos nós, e nós é que temos que nos ambientar. Sim, próximo. Casamento. Isso aqui é algo assim que acho que dá tema para uma palestra. Porque essa viagem, esse projeto na nossa vida, fortaleceu demais o nosso casamento. Nós sempre tivemos um casamento muito forte, muito de companheirismo, de parceria, mas imaginem que foi 1 ano juntos o tempo inteiro, né? Em Bali mesmo, a gente não tinha muitos amigos, e a gente ficou em todo tipo de hospedagem, inclusive alugamos uma casa, então era nós dois olhando um para o outro o tempo inteiro. Mas foi muito bom. E o que foi melhor ainda? Foi que houve como se fosse assim, uma revolução nos nossos papéis. No meu papel como esposa e no papel do Mauro como marido. E sabe quando a gente resgata e entende o que de verdade é a sua missão no casamento? Foi isso que aconteceu com a gente nesse 1 ano, onde a Fabiana teve mais a oportunidade de ser a mulher realmente da casa, a mulher que cozinhava, que cuidava, que dava carinho, e onde o Mauro estava mais à frente, tomando as decisões, abrindo caminho, e isso foi muito benéfico para a nossa relação. Uma coisa que nós, assim, colocamos em prática novamente, é que assim, eu sempre sonhei, antes de começar a namorar a Fabiana, eu já tinha sonho de ter filhos. Só que nós temos que saber que os filhos são algo muito importante em nossas vidas. Só que nós também temos que saber que dando tudo certo, eles vão embora, assim como nós fomos. E aí o que sobra? O casal. Esperamos ser sempre os namorados, né? Durante a nossa estadia junto. E mais um aprendizado foi... O maior de todos. O maior de todos foi Deus. É difícil até explicar para vocês o quanto Ele esteve presente, o quanto Ele nos abençoou em cada decisão que a gente tomava, em cada mala que a gente decidia, né, despachar com alguém, ou passar para o correio, né, as pessoas que oravam conosco. Nossa, é muito louco. Os milagres todos que a gente viveu. Para vocês terem ideia, nesse ano todo viajando, a gente pegou trem, a gente pegou ônibus, a gente pegou avião. Pegou barco. Pegou barco. Barco, moto, táxi, né? Moto. Uber, Bicicleta, tantas formas de locomoção. E não tivemos nenhum acidente. Nada saiu errado. A gente não ficou doente nenhuma vez. A gente tinha o plano de saúde, que até precisa viajar com isso. A única coisa que aconteceu foi que o Mauro quebrou um dente. E foi ao dentista na Espanha. Quebrei um dente e não senti dor. Então, para ver como nós fomos abençoados. Né? Exatamente. E aí, nós queremos fazer algumas perguntas para vocês, que levem assim como tarefa de casa, sobre prioridades. E se a vida te obrigasse a parar hoje, o que você sentiria falta de verdade? E o que perceberia que era só excesso? Essa é uma provocação que a gente faz para vocês, para que vocês pensem sobre o que de verdade importa. O que realmente a gente precisa.
né? O que se fosse para a gente parar agora, a câmera da vida parasse e você tivesse... Ou eu vou fazer uma pergunta para vocês, que uma amiga minha fez na semana passada. Se você fosse para a Lua, o que você levaria com você? Isso é o que a gente realmente precisa. Isso é o que realmente vai fazer a diferença, né? Então, esse um ano nos mostrou muito disso. E a segunda pergunta, sobre fé e controle. A gente sempre diz que a gente tem fé, que a gente confia em Deus. Mas e aí? Quanto que você realmente tenta controlar o vento? Quantas vezes a gente quer controlar coisas que a gente não tem domínio? Né? E aí, o quanto que você confia em quem guia esse barco? O quanto que você entrega na mão de Deus para as coisas acontecerem? Eu digo para vocês que antes da gente sair para esse projeto, Deus falava comigo através de sonhos. Né? Foi num dos sonhos que eu vi que a nossa viagem ia começar com mochila nas costas, que a gente ia caminhar muito. Foi num sonho que isso se revelou para mim. E isso está registrado no diário da Fabiana. Foi num outro sonho que eu vi que a nossa casa estava vazia, porque a gente já queria vender a casa, mas a gente não sabia ainda como a gente ia fazer. Não, vocês vão vender a casa vazia. E foi por isso que a gente começou a fazer a venda de garagem. Então, o quanto que a gente confia realmente? Porque Deus está sempre conversando conosco, sempre nos mostrando, não é? Seja através de pessoas, seja através da Bíblia, seja através da palavra que a gente vem no culto, mas o quanto que a gente está realmente querendo ouvir, né? E perceber isso que Ele está falando para nós. E aí, o que está te impedindo de começar a ficar bem hoje com o que você já tem? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, porque geralmente existem aquelas desculpas, né? Quando eu tiver tal coisa, quando eu terminar aquele curso, quando eu tiver o meu emprego dos sonhos, quando eu tiver casado, quando eu tiver filhos, quando os filhos forem para a faculdade, quando os filhos forem casados. E aí a gente coloca tantas e tantas coisas nas nossas vidas, tantos obstáculos, que a gente deixa de viver bem, deixa de viver hoje. Nós entendemos que esse projeto que a gente viveu nesse um ano, ele foi um processo de cura para nós. Hoje que nós estamos curados, que a gente não está mais tomando medicação, a gente entende que realmente a gente se curou. Mas nós não estamos aqui dizendo que vocês têm que fazer o que a gente fez. A gente não está dizendo para as pessoas que vocês têm que largar tudo também e ter essa experiência, fazer o Compostela, ir para Bali. Não é nada disso. Mas que a gente precisa entender que para a vida realmente valer a pena, a gente vai precisar honrar os nossos sonhos. E honrar os nossos sonhos, às vezes nem é viver o sonho, mas é fazer o que compete a nós, como seres humanos, e pessoas de fé que somos, fazermos a nossa parte, para que Deus possa nos abençoar. Então, a gente quer agora agradecer, né? Isso era um pouco do que a gente queria compartilhar com vocês sobre essa nossa experiência. A gente deixa aqui o nosso canal do YouTube, onde a gente documentou todo esse ano. Toda semana tinham vídeos novos e a gente mostra tudo lá para vocês. E tem o Instagram também da nossa empresa agora, para vocês acompanharem esses passos, e tem muito da viagem lá também. Mas o principal que a gente quer passar é que, sabe quando você conhece um restaurante bom e você quer compartilhar com seus amigos? Nossa, vai lá que vale a pena. Então, sabe quando você aprende alguma coisa e diz assim, eu preciso passar isso adiante. E esse é o nosso grande sentimento, esse é o nosso grande desejo de poder compartilhar com as pessoas um pouco do que nós vivemos, um pouco daquilo que nós deixamos para trás e podemos viver esse nosso novo ciclo. E nós só conseguimos isso graças a vocês que estão aqui, que dedicaram o seu tempo para estarem aqui na igreja hoje nos ouvindo. Então, o nosso muito, muito obrigado por fazerem parte dessa nossa realização. Obrigada, gente.